Mães, pais, família, esse assunto é para nós, viu? Os acidentes domésticos são mais comuns do que você imagina, viu? Isso acontece porque muitos materiais utilizados no dia a dia parecem que não oferecem perigo, mas podem causar danos severos, sobretudo à visão. Além dos objetos, topadas e quebras também são bastante comuns. Uma atenção especial aos pequenos. Criança em casa é sinônimo de atenção redobrada. Isso porque eles costumam ser curiosos, o que faz com que eles fiquem expostos a riscos constantes. Agora, a gente conversa com o Dr. Mário Menezes sobre o assunto e vamos descobrir o que fazer caso algum acidente venha acontecer em nossa casa. E ele já está aqui. Bem-vindo ao nosso estúdio, né? Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. Bom, a gente costuma falar que sente cócega, áreas sensíveis do nosso corpo, mas a área mais sensível, no meu caso, uma das mais sensíveis, é o olho. É o olho. Né? Então, assim, é uma parte do corpo que qualquer ali material ou substância que venha cair, o dano, às vezes a gente pode achar que não tem problema nenhum, mas pode causar um problema sério. Claro, né? Basta lembrar que o olho é a parte do organismo que mais tem nervo, né? Ah, é? Então nada dói mais do que o olho. Então qualquer alteraçãozinha, se a gente soprar no olho de quem está em casa, nos nossos olhos, a gente vai perceber. Por quê? Porque é a área que mais tem nervo. Então qualquer coisinha que afete o olho, gente, dói muito. Dói. Dói bastante. E às vezes, né, já a gente vai acompanhar a nossa conexão com São Paulo com reportagem do jornalismo do SBT, que realmente, às vezes, como o Iago falou, a gente pensa que é uma bobagem e que pode se tornar algo sério. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? É interessante, porque se a gente pensa até com a gente, imagina com as crianças, que muitas das vezes não sabe dizer o que está sentindo, o que aconteceu. Às vezes ele vem só reclamando de um pouco de dor e a gente nem sabe o que aconteceu porque ninguém estava perto na hora. Então, cuidado redobrado com as crianças. Vamos começar pelo mais comum, né? Vamos supor aqui uma coceira no olho. Por exemplo, tá espremendo um limão ou então tá pegando a pimenta, né? E aí foi aquela leve, esqueceu, foi aquela leve, e aí a malagueta. Ah, meu Deus do céu. E aí começa aquele pavor, aquele desespero, que você vai virando pica-pau quando ele, né? Vamos começar pelos adultos, o que então, a gente né? faz? A gente começa pelos adultos. Pois é, então, a primeira coisa que a gente tem que tentar é evitar que as coisas aconteçam. O melhor remédio é tentar evitar. Então, uma vez que aconteceu, que a gente não conseguiu evitar, primeira coisa, no caso do limão, por exemplo, é uma substância que quanto mais o tempo passa, mais penetra no olho. Então, por isso que é tão importante da gente correr e lavar. Mas é lavar muito mesmo. 2, 3, se tiver um soro, pode usar o soro, então, ou uma água filtrada quando não estiver perto, mas é muito importante nesse momento inicial a gente fazer aquela limpeza abundante, com bastante água, bastante líquido, para poder... tudo que estiver fazendo e qualquer substância que eu conseguir tirar, né, é menos lesão que a gente vai ter no olho. Entendi. Pois agora, né, Iago, a gente vai fazer a nossa conexão com São Paulo e a gente vai conhecer a história de um garoto, de uma família que passou por um sufoco há umas semanas atrás. Exatamente. Ó, gente, esse mês um menino de apenas 5 anos teve a córnea do olho queimada após um grave acidente com álcool em gel. O pequeno Bento foi higienizar as mãos quando o produto saiu com uma pressão da embalagem e foi parar direto no seu rosto. Quem traz os detalhes é a repórter Elisângela Carreira, de São Paulo. Foi um enorme susto para os pais de Bento e uma dor insuportável para o menino. E ele mesmo pediu que levasse ele ao médico, porque ele tremia de dor. O garotinho de apenas 5 anos chegou em casa e quando foi higienizar as mãos, o álcool em gel saiu com muita pressão da embalagem e atingiu o olho direito do menino. Começou o desespero de todos. Quando ele começou a chorar, eu estava próximo dele, já levei pro chuveiro, dei o banho, a gente deixou ele tomando banho por meia hora, ele não parava de chorar, foi desesperador. A córnea de Bento ficou comprometida. O menino precisou ser sedado e levado para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza no olho ferido. Aí foi um desespero, né? Você entregar seu filho de 4 aninhos para levar para a cirurgia, sabe? A gente ficou muito magoado e sentido. Bento se recupera do acidente, que por sorte não lhe trará sequelas. Mas, segundo esta oftalmologista, isso poderia trazer consequências graves. Um acidente desse tipo com substância alcoólica, mesmo sendo em gel, ainda é álcool a 70%.
a primeira coisa que vai ocasionar é uma desepitelização da córnea. É como se tivesse assim, ficar a pele em carne viva. Se houver essa úlcera de córnea, pode perfurar o globo ocular. Aí, naturalmente, se torna grave até a cegueira. É importante falar também que agora que o álcool em gel faz parte da rotina de todos, ele pode ser um vilão e causar acidentes se não usado de forma correta. Então o Major vai explicar agora que todo cuidado é pouco na hora de manusear esse produto, não é mesmo, Major? É verdade, porque ele deve ser aplicado nas mãos e no máximo ali no antebraço. O que você não pode fazer é aplicar em outras partes do corpo, principalmente nas mucosas, onde você pode ter uma reação. E nos olhos, essa reação ela pode causar ali grandes problemas. Deixar o produto em uma embalagem menor, de fácil acesso? A gente acredita que numa embalagem, um invólucro menor, você tem a possibilidade, por exemplo, de que a criança possa fazer uma antisepsia. O álcool é muito importante para impedir a disseminação do vírus. E ele deve ser usado sempre por uma criança acompanhado pelos pais. É um material extremamente inflamável, tem os seus perigos, mas se aplicado com bastante cuidado, certamente vai ajudar nesse processo. Este vídeo que circula na internet mostra o segurança de uma loja fazendo o protocolo de higienização em clientes. Ele se confunde e espirra álcool no olho de uma criança. A mulher que está junto tenta ajudar. Por sorte, a criança não teve nenhum ferimento. Neste outro flagrante, mais um descuido. Em uma empresa de materiais para construção no Paraná, um cliente vai entrar e o funcionário espirra o álcool na testa do homem, que fica sem entender nada. O funcionário se desculpa e fica tudo bem. Agora, o álcool em gel fica bem longe de Bento. A atenção está redobrada por aqui e a torcida é grande para ele melhorar o mais rápido possível. A intenção é orientar as pessoas, né, para que não aconteça, porque é uma dor tremenda, tanto para a criança como para os pais, para a família inteira, né? Tá aí, ó. Saindo nada a ver. Ó, agradecer aí a Elisângela, o pessoal do Departamento de Jornalismo do SBT de São Paulo, né, Jéssica? É verdade. E aí a gente entrou num assunto que o problema ali foi com o álcool em gel. A gente viu o perigo nos vídeos no final, a gente até acha engraçado, né, espirrar ali, aquela confusão, mas realmente isso é bem complicado. Quando que a gente que está em casa, com criança ou até mesmo adulta, aconteceu uma situação parecida com essa, não com álcool, mas, por exemplo, com a pimenta ou com o limão que o Iago falou, qual a diferença de uma dor que a gente consegue tratar em casa para uma dor que não é só resolvida em hospital, como aconteceu com o garotinho Bento? É interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se preocupar em lavar. A gente tem que lavar demais, demais e demais. Independente do produto. Com criança é um pouco mais complicado a gente diferenciar o que é dor e o que não é. Então, por exemplo, isso acontece muito com a criança, a gente não tem como saber o grau de extensão, porque às vezes você, numa coisa ali rápida, ela pegou e se contaminou. Então, nesses casos, a gente indica realmente que leve no pronto-socorro. Com criança, direto para o hospital. Isso. Por exemplo, a minha filha caiu algumas semanas atrás da cama e assim, independente de eu ser médico ou não, eu levei, né? Por quê? Porque existem coisas que tem que ser tomadas mais cuidado com as crianças que só podem aparecer um tempo depois. Então, primeira coisa, afasta aquele item, aquele produto químico da criança, né? Pega a criança e dependendo da idade você vai ter mais facilidade ou não, então você pode pegar e lavar o olho de maneira geral e aí você tem que saber que pode sim ficar alguma sequela e tem que levar no médico, né? Se for no olho, médico oftalmologista, ou se for outra parte do corpo, levar realmente num pediatra. Então é importante que a gente tenha esse cuidado em especial, tá bom? Agora, doutor, você trouxe aqui algumas coisas que realmente... tudo isso aqui pode entrar no olho com facilidade de uma criança. Isso é uma coisa que a gente tem em casa, não tem como não ter. É isso que é interessante que a gente deixe bem claro. As coisas acontecem dentro da nossa rotina e criança, a gente tem que entender que a nossa rotina precisa mudar. Né? Então a criança, ela não tem noção do perigo, ela não sabe julgar o perigo. Então coisas muito simples que pra gente não representa perigo nenhum, a gente tem que estar observando sempre que a criança não pode ter acesso. Por exemplo, substâncias químicas de maneira geral, como álcool, como pimenta, tudo isso tem que estar fora do alcance da criança, de preferência. Detergente, né? Detergente, de preferência. Água sanitária.
Tudo isso. Pensem numa casa, vocês com certeza vão começar a se lembrar de várias substâncias químicas que podem trazer problema para as crianças e que a gente tem que ter o hábito de tirar isso. Por exemplo, minha filha tem 1 ano e meio, o que eu fiz? 2 semanas atrás eu juntei todo mundo da casa e falei, ó, a partir de agora, tudo que pode fazer risco para ela tem que ficar fora do alcance. Então a gente caçou em toda a casa. No chão. E é engraçado que a gente vai achando diversas coisas. Imaginem, por exemplo, uma tesoura de unha. Olha aí. Sabe onde estava a tesoura de unha? Na cabeceira da cama. Fácil Então, acesso. isso, de facílimo acesso. Por exemplo, comprimidos. Qualquer medicação, de maneira geral, a medicação tem que estar longe da criança, gente. Criança não pode ter acesso à medicação. Nem a do adulto e nem a da criança. Então, o que eu fiz? Peguei e a gente agora põe dentro de uma bolsinha, num armário fechado com chave. E eu acho interessante. Numa farmacinha, né? E eu achei interessante porque são coisas assim bobas Exatamente. e que oferecem riscos realmente. Por exemplo, uma criança pega uma caneta dessa, risca o olho, né? Finge que tá fazendo arte, obra de arte. Nesse caso aí da pontudo, caneta, né? o que é pior? A substância da tinta ou a perfuração O ou o risco, contato? de maneira, todo trauma na criança vai ser relativamente grave, então a gente tem que evitar que tudo aconteça. A substância da tinta pode trazer problema? Pode, mas aqui eu acho que o risco maior é de perfurar o olho, né? Outra coisa, não sei se vocês repararam, mas eu não trouxe a tampa da caneta. Tampa da caneta a criança engole com muita facilidade, né? E aí, mais uma vez, a gente tem que falar não só do olho, da saúde como um todo, né? Outras coisas bobas. Palito de dente. Que no final do almoço pode ficar em cima da mesa, a criança Ou no chão, vai cai no chão, cai né? no chão, você nem percebe. Então, uma moeda simples, você chega ali de casa dentro do carro, ou então você põe dentro do carro, a criança vai e pega. Então, outro caso aqui, um prego. Prego que às vezes a gente nem sabe que tem. Imagina isso na mão de uma criança, né? Agora, eu prego, eu fiquei até assustada. Agora me diz uma coisa, por exemplo, aproveitando que você é o especialista. Criança foi lá, achei um prego, que legal, colocou no olho, quando você vai começar a chorar, a gritar. A mãe ou o pai, a pessoa responsável por essa criança, ela tira aquele objeto que está dentro do olho ou deixa lá e corre para o hospital? É muito interessante essa pergunta, porque não tira. O que você tem que fazer? Você vai fechar o olhinho da criança com todo cuidado, sem retirar o prego, de preferência com uma gaze, e corre para o hospital. Se você tirar, você pode piorar o problema. Então não se tira. Entendi. Teve um trauma, aconteceu, isso pode acontecer a qualquer momento. Fecha o olhinho da criança e vai direto para casa. Não tente tirar, tá? Não só no olho, mas qualquer parte do eu fiquei corpo. pensando nisso porque ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma mãe, e ela estava falando sobre quando o filho dela furou os tímpanos, né? Que foi com cotonete. Criança, quando a gente fala não tem juízo, pegou o cotonete, colocou no ouvido, que foi que fez na cama? Foi deitar com o cotonete. E a mãe, naquele momento, isso coisa assim de uns 8, 10 anos atrás, ela não sabia o que fazer, ela puxou o cotonete e começou a espirrar sangue, foi aquele desespero. Então o ideal é não tirar, deixe lá. Essa é essa mensagem que a gente quer deixar para casa. Gente, de maneira geral, qualquer objeto, por mais inocente que seja, ele pode transformar no risco para a criança. Então a gente tem que tomar esses cuidados a mais. Eu tô vendo até a panela ali Rapidinho. Aproveitando disso, na reportagem do Bento eu percebi que o olho dele ficou bem inchado. Até a região próxima ao olho tava inchado. Demais. Inchado, muito inchadinha, né, o rostinho dele. Nesses casos, assim, de substâncias, por exemplo, areia ou então desodorante, a criança tá ali brincando sabonete, no na hora olho, do banho. né? O perfume, né? Às vezes vai borrifar um perfume, acaba atingindo o olho. Nesses casos também, o olho ele pode inflamar? Esse inchaço ele é por inflamação? Pode. Qualquer substância, de maneira geral, pode irritar o olho. Essa é a mensagem que a gente quer deixar. Pode irritar. E o que você faz? Tira aquele objeto, aquela substância de próximo da criança, a primeira coisa que você faz, e você tenta lavar. Qual é o problema da criança? Dependendo da idade, ela não vai deixar você fazer isso, né? Dependendo do grau de dor, dependendo da idade, então você pode lavar. Por isso que a gente sempre orienta que leve sim no médico, ou pediatra, ou oftalmologista, ou otorrino quando acontecer no ouvido, de maneira geral, sem retirar aquilo, né? Uma coisa interessante que eu posso mostrar para vocês, todos aqui são objetos que eu encontrei na minha casa, tá bom? Ok. Então, isso aqui é coisa que aconteceu comigo. Uma tampa de shampoo, né? No caso, isso aqui é uma tampa do material. Desodorante, né? Isso. Então, uma tampa. Isso aqui, a gente fez um mutirão lá em casa, vamos tirar tudo que tem alcance de Laura. Então, o que aconteceu? A gente começou a achar coisas
que aparece Bobas, você né? acha que não é, né? Por exemplo, uma coisa que tu me chamou muita atenção, panela. Eu, pessoalmente, tenho muito cuidado com panela. Primeiro, criança não é para estar em cozinha. Cozinha tem faca, tem garfo, tem objeto pontudo. Criança, de maneira geral, não é para estar na cozinha. O que eu fiz lá em casa? Comprei, são 2 entradas na cozinha, comprei uma grade para cada. Ela fica lá chorando, fica... Abre, mas a gente não abre. Não é lugar para criança, tá? Tem fruta, coisa que ela não pode comer, pimenta. Então, de maneira geral, deixe fora. Criança não é para estar lá. Mas digamos que aconteça alguma coisa que a criança conseguiu entrar. Que sempre pode acontecer, né? Nenhum pai vai conseguir evitar isso o tempo todo. Panela. Muito cuidado com panela. Panela, principalmente no fogão. O que eu cheguei e falei pro pessoal que está trabalhando lá em casa, frequentando lá em casa. Panela não tem que estar no acesso da criança, principalmente o cabo. Tá? Por que eu trouxe esse? O ideal é uma panela que não tenha cabo, aquela que tenha alça, e se tiver o cabo, que você vire o cabo para dentro. De maneira geral, prefira as bocas do fogão que estão mais longe da criança, tá? Se o seu fogão é aquele fogão que é elétrico, tire da tomada para ela não ligar ali sem querer o gás, abrir o gás e de repente ligar e de repente acabar se queimando. Então você pode perceber que de maneira geral, pare na sua casa e pense tudo aquilo que pode acontecer, né? Em especial isso aqui. Imagina uma criança, porque você tem que pensar a criança no mundo dela, na altura dela, né? A criança ela quer descobrir. Isso me dá até uma dúvida, doutor. Por exemplo, uma panela dessa que é pesada, né? E se tiver com feijão, arroz, né? Uma carne dentro, vai ficar mais pesada ainda. Se, por exemplo, essa panela, ela cair na cabeça da criança ou bater na testa da criança, pode acontecer alguma coisa que pode lesionar essa parte ocular dela? Pode. Por mais que seja, né? Seja aqui na cabeça, na testa, na bochecha, alguma coisa pode... Primeiro que a gente tem que torcer para não ter nada, porque de repente é um feijão quente, cai no rosto, ali vai causar queimadura. Não só no rosto, mas também no olho. E aí é um caso um pouco mais grave, né? Então, pode acontecer? Pode. O trauma é uma das principais causas de acidente doméstico. A pancada também pode levar a grandes lesões dentro do olho, né? Até causando sangramento, perda da visão. Isso é importante na criança, quando a gente tem que lembrar que criança não nasce com a visão pronta. Tudo aquilo que acontece nos primeiros anos de vida vai ter uma consequência na vida adulta. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu acho também super importante a gente falar, brinquedos. Tá? Brinquedos, por exemplo, aqui a gente tem a idade que a criança pode fazer. Eu olhando aqui do lado de fora, eu posso olhar. Não, aqui tem 12 meses, mas eu acho que minha filha tem 9, ela não vai engolir nada. Cuidado. Cuidado que o fabricante está dizendo isso, a gente tem que respeitar. E não Se só... é para 12 meses, então a criança está a partir de 1 ano, né? Exatamente, a partir de 1 ano. A gente tem que respeitar. Aquela criança não pode ter acesso. Ah, ganhou um presente, ainda não chegou naquela idade. Guarde. Põe no armário, quando chegar na idade você abre, tá bom? E brinquedo de maneira geral também tem que estar organizado, certo? Acho que teve até um brinquedo que foi proibido, tiveram que mudar ali a classificação dele para o público infantil. Acho que era uma meleca, né? Que teve uma polêmica na época, que você fazia a meleca, ia falar, né? Tem a moeba, né? slime, esses, olha, eu particularmente... E fede, gente. Qual é a graça daquilo? Aquilo fede demais. Mas criança adora, doutor Mário, criança adora. E aquilo ali pode fazer uma intoxicação, ou na boca, ou nas vias aéreas, ocular com a criança? Isso acontecia muito no passado, que os fabricantes não se preocupavam muito com isso. Por exemplo, a pintura dos brinquedos tinha um chumbo, e aí causava intoxicação. Hoje existe um cuidado maior, e aí tem alguns detalhes que a gente pode tomar. Por exemplo, o selo do Inmetro é super importante. Às vezes a gente tem muito contato com brinquedos que são importados, né? Hoje em dia a fábrica, a maioria das vezes, fica fora do país, então é importante que tenha esse selo para garantir de que não existe algum risco, né? E a gente tem que chamar a atenção, porque essa questão da idade, dessas orientações do fabricante não é só para brinquedo, para tudo. Por exemplo, você tem certeza que nesse caso, se você pegar o fabricante e você olhar as orientações, lá tem, mantenha longe das crianças. Então, isso é muito importante. A gente sempre seguir, a gente não tem muito hábito de buscar ler né? as orientações. E isso, muitas das vezes, é o que permite que aquele risco aconteça, né? E aí a gente começa a pensar na nossa casa, de maneira geral, aquilo que pode trazer o risco, a gente começa a buscar soluções. Por exemplo, isso aqui, o que é isso? Um tape de tomada, né? Um tape de tomada para evitar
choque elétrico. Olha, isso aqui é muito interessante. Pra Isso aí aprender, aconteceu comigo, eu fui atrás das coisas. Porque é isso aqui, a gente põe de um lado, põe do outro e a criança não consegue abrir a gaveta. A gaveta. Então, a gaveta que não tem a chave, a gente pode botar isso aqui. Você consegue achar em qualquer site para comprar, né, de criança, e a gente começa a ter esses cuidados. Mais uma vez, colírios, né? Muito dos colírios são usados em adultos, a gente não pode usar em crianças. Então, medicação de maneira geral, guardada em um lugar específico, numa altura que a criança não consiga chegar e de preferência trancado, certo? Tá certo. Toda a medicação. Nossa, então acho que depois dessas dicas, né, todos os pais vão ser agora pais tudo de bom com relação à prevenção, evitando os possíveis acidentes domésticos e recebendo as dicas do Dr. Mário, né, pra gente pensar como uma criança, pra gente ter cuidado. Dr. Mário, você pode deixar seu Instagram para as pessoas tirarem mais dúvidas com você? É o DR Mário Menezes, tá? Tanto Facebook como Instagram, vocês podem estar procurando a gente que a gente responde, eu pessoalmente respondo todos, então se você entrar em contato vai estar falando diretamente comigo, tá bom? Beleza. Olha, a gente vai pro intervalo, no próximo bloco a gente volta com mais Tudo de Bom e a gente vai pra nossa enquete, tá bom? Não sai daí, já já a gente tá de volta.